Agora sim, com a vinheta certinha, eu vou apresentar a nossa próxima e última entrevistada. Eu cumprimento pela primeira vez aqui no Faixa Livre a editora da Boitempo, Ivana Jenkins. Ivana Jenkins, bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite. Eu que quero agradecer, viu, Ivana, pela primeira vez você conversando com a gente aqui no Faixa Livre. Uma alegria te receber aqui no nosso programa para a gente falar sobre um evento muito importante que vai acontecer aqui no nosso Rio de Janeiro no próximo sábado. A já tradicional festa de aniversário do Marx. 207 anos do Karl Marx, vai acontecer esse evento no próximo sábado aqui no Rio de Janeiro. Um evento que vai começar às 12, vai de 12 até às 21 horas e vai ser realizado no Armazém Utopia, que fica ali no Boulevard Olímpico, na zona portuária aqui do Rio de Janeiro, e vai reunir nomes como Arlene Clemecha, Elias Jabbour, José Paulo Neto e Talíria Petroni, todos eles, inclusive, já entrevistados por nós aqui no Faixa Livre, comentaristas nossos aqui do programa. Um evento que vai acontecer onde vai haver a venda de livros da Boitempo e também da Boitatá, além de estampas de camisa, da camisa crítica ao longo do evento, enfim, visitas guiadas no Armazém Utopia, intervenções cênicas da companhia, ensaio aberto, sessões de autógrafos, inclusive, com os participantes desse evento, dessas mesas, bolo de aniversário, enfim, sorteio de livros, música. É um espaço para crianças, apelidado de Espaço Camaradinha. E também, claro, uma série de debates, discussões sobre temas fundamentais para o país e para a esquerda, como o fim da escala 6x1, a crise ambiental, os identitarismos e o colonialismo. E vai num evento que chega à sua oitava edição, como eu citei pela primeira vez aqui no Rio de Janeiro, promovido pelo podcast Lado B do Rio, em uma parceria com o Festival do Livro do Rio de Janeiro, do Sintel, e também da Machado e Companhia Livraria, que já é um sucesso em São Paulo. E eu queria começar te parabenizando, obviamente, pela realização de mais um aniversário de Karl Marx aqui no nosso país. E também queria te deixar à vontade para falar sobre o evento em si, as expectativas de vocês da Boitempo, enfim. Enquanto você fala, eu vou até passando aqui a programação dos debates. Parabéns mais uma Legal. vez. Deixa eu só te falar a única coisa que você faltou, porque eu acho que você já falou Hum, quase tudo da festa e foi ótimo, mas a gente vai ter um telão para passar os jogos de futebol. bem lembrado. Vai ter um telão e vai ter um intervalo para isso, para passar os dois jogos que acho que é uma da tarde e outro às 5 da tarde. Isso. Jogos do campeão do Mundial de Clubes, não é isso? Isso, os jogos do Mundial. Vamos abrigar isso também lá, que é para não brigar com essa programação. Quer dizer, quem quiser Certo. ver futebol, pode ver lá com a gente. Muito bom. Pois é, a gente começou a comemorar o aniversário do Marx em grande estilo em 2018, quando fez os 200 anos de Marx. E de lá para cá nós temos organizado em São Paulo, os últimos anos em parceria com o MST, e tem sido, de fato, um evento aqui em São Paulo muito grande, reunido muitos milhares de pessoas. É um galpão, a gente faz isso no galpão do MST, com muita gente, e com uma programação, de certo modo, parecida, de debates, lançamento de livros, autógrafos, espaço para criança, né? Enfim, o bolo de aniversário, com parabéns para você, acompanhado de músicos. Então, alguns anos a gente fez com intervenções artísticas de teatro aqui em São Paulo também. Então, esse vai ser o primeiro ano no Rio e a gente está com muita expectativa de que seja legal e que se torne tradicional a partir de agora no Rio também. Sem dúvida alguma, é o que a gente espera, que haja essa tradição aqui no Rio de Janeiro, é muito importante, um evento literário, para a gente, enfim, dialogar com os leitores, enfim, com quem faz política pela esquerda aqui no nosso Rio de Janeiro, no nosso país, é fundamental esse tipo de encontro. Agora, Ivana, eu queria adentrar aqui em outras questões importantes. Você lidera a Boitempo já há bastante tempo. Na tua avaliação, a esquerda lê os seus autores, ou Ivana? Há um interesse dos militantes do nosso campo na leitura de livros de autores marxistas e outra. Você, já há bastante tempo, tá? Como eu citei aqui à frente da Boitempo, como é que essa leitura acaba influenciando no trabalho de base da nossa militância? Olha, eu acho que, bom, né, como Marx mesmo já disse, quer dizer, a questão, quer dizer, a teoria é fundamental para essa militância, né? As pessoas precisam se apoderar da teoria, as massas precisam se apoderar da teoria, inclusive para essa militância.
E eu penso que existe público, sim. Quer dizer, Marx é um autor fundamental para Boitempo, inclusive em número de exemplares vendidos. Quer dizer, os livros de Marx, que durante tantas décadas, né, essa leitura foi relegada, na verdade, e durante quantos anos se dizia que, né, o marxismo estava morto, quantas vezes se decretou a morte do marxismo, e a quantidade de pessoas que volta a se interessar por essa obra, a quantidade de pessoas que comparecem nesses nossos eventos mostram, na verdade, a vitalidade desse pensamento, a vitalidade dessa obra, né, a importância dela e quanto ela é contemporânea do nosso tempo. Então, eu acho que isso a gente tem notado, quer dizer, não apenas a leitura de Marx, mas dos marxistas. A Boitempo é uma editora que principalmente publica Marx e marxistas, não apenas, mas principalmente. E a gente percebe, quer dizer, a editora tem 30 anos esse ano, está completando 30 anos, e com esse catálogo, né, e que se sustenta e que eu acho que tem um público interessado, e cada vez mais, eu acho que cada vez mais esse pensamento, pela sua importância, pela sua atualidade, ele tem sido, tem tido maior acolhida, né? Não tenha dúvida. Ivana, a gente falar um pouco sobre os leitores, eu queria falar agora também um pouco sobre os autores. A gente sabe que os grandes clássicos do marxismo são majoritariamente autores estrangeiros. Agora, como é que os autores brasileiros têm se colocado não só na produção de obras que dialoguem com o marxismo, mas também como anda o interesse dos leitores em autores e escritores do nosso país que dialogam com esses temas? Mas desculpa, eu não entendi a tua pergunta. Não, eu te questionei a respeito do seguinte: os autores brasileiros, eu citei aqui que muitas das obras clássicas sobre marxismo são de autores estrangeiros. Os autores brasileiros, eles têm participado desse mercado? Como é que os leitores eles dialogam com essas obras? Eles adquirem a obras de autores brasileiros que falam sobre marxismo? Como é que é isso? Como é que os autores brasileiros se inserem nesse mercado? Olha, não, boa a tua pergunta. Eu acho que nós temos uma produção marxista muito importante no Brasil, né? Autores brasileiros com grande alcance, inclusive no exterior. Nós temos muitos autores da Boitempo que têm sido publicados, e é difícil isso, quer dizer, assim, a gente conseguir publicar obras em outros países. O Brasil foi sempre um país comprador de direitos de livros. E a gente tem conseguido isso, assim, a gente tem levado autores nossos para publicados em inglês, em francês, em espanhol, em russo. Nós temos 2 livros de 2 autores nossos publicados na Rússia e na Alemanha. Então, eu acho que tem um pensamento forte. Uma das coleções mais importantes da Boitempo, que é a coleção Mundo do Trabalho, que é uma coleção da sociologia do trabalho, mas com inspiração marxista, ela também é uma coleção que tem um alcance muito grande. Autores como Ricardo Antunes está publicado em italiano, espanhol, inglês. Então, assim, não só a gente tem um espaço e tem aumentado esse espaço no Brasil, como a gente tem levado os nossos livros para fora. A biografia de Marx do Zé Paulo Neto está saindo agora em espanhol e está sendo avaliada por uma editora para publicar em inglês. Né? É uma biografia enorme, que eu não sei se você conhece, mas chama Marx, uma biografia, mas que por muita gente, por muitos intelectuais, inclusive de fora do Brasil, já consideraram como a melhor biografia de Marx. Então, a gente tem um pensamento bem sólido, marxista e de Engels também, né, no Brasil. Ivana, me diz o seguinte, a gente está num país onde o mercado editorial ele é dominado por grandes conglomerados e os livros de esquerda são muitas vezes marginalizados nas grandes livrarias. Eu queria saber de você o seguinte: qual é o papel de uma editora com um compromisso político no atual momento que o país atravessa, essa onda de fundamentalismo que avança no país, essa extrema-direita que se põe de uma maneira muito intensa no debate público? Qual é o papel de uma editora que tem esse compromisso que a Boitempo tem no debate sobre política à esquerda?
Olha, eu acho que a gente tem um papel hoje, e que eu acho que a gente procura levar com muita seriedade, que é um papel de formação de leitores. Então, além de publicar livros, e acho que a gente tem um catálogo consistente, a gente faz já, desde o nascimento da editora, um trabalho de formação de leitores para esses livros. Né? Então, a gente tem um material, a nossa TV, o nosso canal no YouTube, que é a TV Boitempo, tem muito material gratuito, né? Todos os materiais estão lá, são muitos cursos, muitos seminários, enfim, intervenções de todo tipo, muitos podcasts, inclusive a gente tem também a Rádio Boitempo, e a gente faz presencialmente, né? O curso livre Marx e Engels, por exemplo, já tiveram umas 10 edições. Nós fizemos cursos assim, botando 1.000 pessoas no auditório para assistir uma aula sobre ideologia alemã. E fizemos isso também no Teatro do Sesc Pinheiros, aqui em São Paulo, que é um teatro para 1.000 pessoas. Fizemos um curso livre Marx e Engels. Então, eu acho que esse trabalho que a gente faz de levar isso, inclusive assim, tentando sair fora de só São Paulo, Rio, do grande centro, quer dizer, já fizemos o curso livre em várias cidades do Nordeste, do Sul, já fizemos em sindicatos, e basicamente em universidades, escolas. Então, acho que esse trabalho é um trabalho importante hoje, né? Não apenas para o mercado editorial, mas para a formação de leitores. Para o mercado editorial, eu diria que a importância maior é que a gente tem leva a bandeira da bibliodiversidade, quer dizer, esses livros são importantes, eles precisam ter alcance, né? Precisam ter editoras que se apropriem, né, desses catálogos, e isso acontece mais hoje. Quer dizer, eu acho que quando a gente começou, inclusive, a publicar essa literatura, eu acho que foi praticamente sozinhos, né? Não havia muita gente que publicasse esses autores, mas hoje há uma quantidade de editoras publicando, eu acho isso bom, né? Eu acho que isso só mostra a vitalidade desse pensamento deles, e eu acho que tem esse espaço, e é preciso que a gente ocupe esse espaço nas livrarias, nos espaços nas escolas. É muito importante que a gente tenha isso como foco, né? Uhum. Não tenha dúvida, a formação de leitores é fundamental, ainda mais num país onde a leitura tem sido tão deixada de lado. Infelizmente, é o que a gente tem visto cada vez mais, inclusive nas escolas. É lamentável a situação em relação à questão da leitura no nosso país. Esse evento de sábado aqui no Rio, o Ivana, vai reunir a venda de livros, enfim, livros a preços populares, inclusive, é bom deixar claro, mesas de debates. Como é que vocês, da Boitempo, enxergam essa junção entre cultura, formação política e sociabilidade? Dá para dizer que é também uma forma de resistência cultural? É completamente isso, né? Porque eu acho que e bom, e você vê, quer dizer, é a cultura como um todo ali, porque tá a Boitempo, que é uma editora, tá a Companhia Ensaio Aberto, que é uma companhia de teatro, no espaço deles, que é o Armazém da Utopia, e eu acho que a gente tem feito isso aqui muitas vezes, inclusive assim, participando, quer dizer, fizemos lançamentos chamando gente do cinema, da música. Eu acho que é importante que a gente tenha em mente que é isso, né? Quer dizer, assim, essa resistência, essa ocupação que a gente tem, quer dizer, que é uma forma de dizer, olha, não, né? Quer dizer, o mundo não é isso que alguns querem parecer que seja. Quer dizer, a gente tem todo um pensamento que precisa ser preservado, tem toda uma tradição que precisa ter esse espaço, e a gente tem tentado fazer isso, inclusive com esses eventos, como o aniversário de Marx, que vai ter agora no sábado no Rio. Sem Como você dúvida. falou, inclusive, no começo, vão ter algumas intervenções teatrais no meio, né? Tem um grupo de música que no final vai cantar com a gente a Internacional, Parabéns, Bela Tchau. Então, acho que é uma forma, inclusive isso, assim, a gente sente muito na Boitempo, o trabalho editorial é um trabalho muito solitário, né? Você fica aqui na editora, quer dizer, obviamente que a gente tem uma equipe em que a gente conversa, mas é um trabalho da gente. Então, esses eventos são a forma que a gente tem, inclusive, assim, de falar com nossos leitores, né? De estar com eles, de ouvir, né? Muita gente vai para dar sugestão, ou para dizer o que achou disso, aquilo, ou sugerir um livro para publicar. Então, esses são momentos muito ricos para a gente também.
Sem dúvida. E é fundamental a gente divulgar esse tipo de evento. Aqui no Faixa Livre a gente costuma divulgar o antigo Festival do Livro Vermelho, que acontece aqui no Rio de Janeiro todo ano. Agora ele mudou de nome no ano passado, enfim, mas a gente sempre tenta trazer esses eventos culturais. Que é ótimo, né? O festival é incrível aí no sindicato. Sim, sem dúvida. É muito importante esse tipo de evento e a gente tenta, de alguma forma, fazer essa divulgação para que as pessoas compareçam, estejam nesses espaços e façam o diálogo acima de tudo. É muito importante a gente manter um diálogo pela esquerda no momento que está colocado aqui no nosso país. Para a gente fechar, Ivana, que eu sei que o teu tempo está limitadíssimo. Em tempos de algoritmos, desinformação, ataque à produção crítica, como é que o livro impresso, livro físico, palpável, enfim, ele continua sendo uma ferramenta de formação política e de resistência ideológica? Sim, eu acho que o livro é a nossa grande ferramenta, né? Eu acho que, obviamente, que todas as outras são importantes, elas são complementares, mas o livro está aí, quer dizer, muitas vezes se tentou dizer que o livro não tinha mais espaço, como se fez com o cinema, quando via a televisão, ou quantas outras coisas, mas o livro impresso, ele é um companheiro de viagem, né? E eu diria que, além do livro impresso, a gente pode dizer que, já que hoje o nosso tema é Marx, né? Quer dizer assim, que Marx será um companheiro de viagem nosso por muitas décadas e muitas gerações ainda, é o que a gente espera. Assim como o livro impresso é um livro que é um instrumento que sobrevive, ele é fundamental que a gente vá às livrarias, que a gente não deixe de frequentar esses espaços, assim como a importância da sociabilidade que eu estava falando aqui, desse tipo de evento, é importante a frequência nas livrarias, as livrarias de rua, que são pontos de resistência também. Eu acho que isso tudo é o que alimenta esse nosso mercado editorial e essa nossa militância cultural de resistência, né? Não tenha dúvida, é isso. Só para a gente fechar aqui, vou até divulgar mais uma vez aqui, pegando o Instagram de vocês da Boitempo, está aí o cartaz do evento, festa de aniversário do Marx, 207 anos, Boitempo celebrando 30 anos aqui no Rio de Janeiro, pela primeira vez esse evento, no próximo sábado, 28 de junho, a partir das 12 horas, vai de 12 às 21 horas, um amplo evento com debates, com apresentações artísticas. Eu vou passar até aqui a programação, quem vai estar lá participando desses debates, muita gente que conversa aqui com o nosso Faixa Livre toda semana, muitos desses, o Luiz Felipe Osório quase sempre está aqui com a gente, quase toda semana conversa conosco no Faixa Livre, enfim, uma série de autores debatendo temas fundamentais do nosso país, deputados, parlamentares, enfim, um evento que vai tratar de amplos temas, promovido pela editora Boitempo, pela primeira vez aqui no Rio de Janeiro, Marcelo Carcanholo, também um outro comentarista histórico nosso aqui no Faixa Livre. Eu só posso te parabenizar, viu, Ivana, por esse evento aqui pela primeira vez no Rio de Janeiro, a 8ª edição da Festa de Karl Marx. Espero que seja um evento de muito sucesso. Espero poder estar lá com vocês, viu, porque eu tenho um programa familiar, um evento familiar que eu não posso faltar, mas eu vou tentar dar uma passadinha toda forma para te dar um abraço lá e, acima de tudo, a gente valorizar esse evento, enfim, promover esse tipo Estamos contando com a presença dos cariocas em peso lá. Acima de tudo, eu convido todos os convidados aí no próximo sábado no Armazém Utopia, lá na Zona Portuária, todos convidados para irem a esse evento. Obrigado mais uma vez, Ivana, pela tua participação e muito sucesso nessa festa. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigado, bom dia, um grande abraço. Outro para você. Tchau, tchau. Conversamos aqui com Ivana Jenkins. Ivana Jenkins é editora da Boitempo e conversou conosco sobre esse evento importante que vai acontecer aqui no Rio de Janeiro no próximo sábado, a festa de Karl Marx, 207 anos de Karl Marx, vão ser celebrados aqui no Rio de Janeiro com esse evento promovido pela Boitempo, no Armazém Utopia, lá na Zona Portuária aqui do Rio de Janeiro, lá na Praça Mauá, enfim.